Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui hoje. Eu sou a Débora, sou pastora aqui da igreja, uma das pastoras auxiliares. E é muito gostoso a gente poder vivenciar um momento de formatura. Eu, particularmente, amo formaturas, no sentido de que é um novo momento, é um novo ciclo, um novo projeto que se inicia. E eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por engenharia. Eu sempre, desde pequena, disse que eu ia ser engenheira. Falava que eu ia ser engenheira, eu queria fazer engenharia onde? No IME, claro. Queria fazer engenharia no IME. E aí, quando chegou a época do vestibular, Deus começou a me incomodar. Não é para você fazer engenharia, não, hein? Aí eu fiquei, ai, meu Deus, não é para fazer engenharia agora. A vida inteira eu falei que ia fazer engenharia. E eu fiz uma coisa que tem tudo a ver com engenharia, gente. Medicina. Igualzinho, mas Deus me levou para um lugar totalmente diferente. Totalmente diferente. E é isso, é o quê? A gente entender que a gente tem que viver os propósitos de Deus para a nossa vida. É impossível eu vir falar num culto de ação de graças por uma formatura e a gente não pensar nos propósitos de Deus para as nossas vidas. O momento de formatura é um momento da gente pensar em tanta coisa. Passa um filme na nossa cabeça. Passa um filme na cabeça dos pais. Passa um filme na cabeça de todos aqueles que acompanharam as construções. Várias vidas sendo construídas, sendo formadas. E vocês pensam que vai terminar com a formatura? Não. É só o começo. É só o começo de algo grandioso e especial que Deus quer fazer através da vida de cada um, não só da turma 24, mas de todas as que já vieram e as que virão. E eu me alegro ainda mais de ver um grupo jovem comprometido com o reino. É tão importante nós mantermos a nossa identidade aonde quer que estejamos. Vários de vocês vieram de muitas partes diferentes do Brasil. Mas algo queima dentro do coração de vocês. E isso que queima fala uma só língua, fala um só propósito. E o nosso propósito é Cristo. E é avançar o reino de Cristo antes de qualquer coisa. No momento de formatura, a gente, muitas vezes, tem um turbilhão de sentimentos acontecendo. Pronto, cumpri minha tarefa. Sou um engenheiro. Um engenheiro formado por uma das mais renomadas faculdades do país. Que alegria isso traz para mim, que alegria isso traz para minha família. É um momento de celebrar com os amigos. Ao mesmo tempo, é um momento que dá aquele friozinho na barriga. Espera aí, eu vou começar a assinar como engenheiro. A responsabilidade é minha agora. Será que, de fato, eu estou pronto para fazer o que eu tenho que fazer? É um desafio novo. Muitos vão ser transferidos e levados para diversos lugares. Novas conexões, novas alianças. São muitos planos, muitas dúvidas, muitos sonhos, muitos projetos. E esse turbilhão de sentimentos e pensamentos, se não forem organizados, podem nos levar para um lugar perigoso. Um lugar de ansiedade, um lugar de inércia. Mas nós temos algo que faz toda a diferença. Porque a gente aprende na Bíblia, a gente aprende em Provérbios, que o nosso coração faz e deve, sim, fazer planos, mas a resposta certa vem dele. Então, façam planos, sonhem. Mas lembrem-se que ele está soprando o barco. Ele está dirigindo, ele está conduzindo. E é por isso que a gente consegue dar conta no final. Que se fosse só pela gente, a gente não dava. Há 16 anos, não parece, mas há 16 anos eu estava no lugar de vocês. Eu estava pegando um diploma de medicina. E agora? Uma vida depende de mim? Uma não, várias vidas dependem de mim. Será que eu dou conta? Não é essa a pergunta que a gente faz? Será que eu dou conta? E agora? E agora?
A gente precisa, de fato, entender que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E quando eu fui pensar e pedir para Deus, Senhor, sobre o que eu vou falar, sobre quem que eu vou falar, eu só conseguia pensar em uma jovem que passou por um processo que eu vou falar que foi semelhante ao de vocês. Uma jovem que passou por uma seleção. Depois que ela passou por essa seleção, ela foi preparada. Ela precisou aprender como se comportar, como fazer, como cumprir cada tarefa, para que aí sim Deus a usasse no propósito que Ele tinha para a vida dela. Essa jovem é Esther. Esther, uma jovem improvável. Uma jovem filha de um povo exilado. Quem reconheceria seu valor? Não sei se todos conhecem a história, mas, neste momento, Israel estava exilado. E a família de Esther tinha sido levada no exílio. Ela não tinha mais os pais dela, e ela era ali cuidada por um primo tio, Mordecai, que cuidava dela como uma filha. E naquele momento, o rei Assuero tinha mandado a rainha embora. A rainha tinha desonrado o rei, e ele falou assim, não quero mais ela não. Tinha cortado ela. E ele começou a ficar incomodado porque ele precisava de uma nova rainha. Então, um decreto foi lançado. E todas as jovens deveriam se apresentar, as jovens bonitas, candidatas. É o vestibular da Esther, né? As candidatas deveriam se apresentar. E a Esther ouviu o conselho sábio de Mordecai. E ele falou, Esther, se prepara e vai. Ela ouviu o conselho certo, e isso abriu portas que mudaram não só a sua história, mas a história de todo um povo. Ela foi levada ali para aquela seleção, e ela foi examinada pelo chefe lá, o guarda das mulheres. Ele olhou e aprovou, passou no primeiro teste. E então ela foi levada para o palácio, e ali durante 12 meses, um ano, ela foi preparada, instruída, alimentada com comidas especiais, perfumada, foi tratada com óleos. Ela recebeu ali tudo o que ela precisava para passar pelo teste final. E depois de um ano, ela pronta se apresenta diante do rei. E a Bíblia diz que o rei achou graça. O rei percebeu o quão formosa ela era e o quão apta ela estava para receber aquele diploma. Ela foi coroada rainha. E agora? Será que Esther não pensou, beleza, sou rainha, e agora? E agora? A turma 24 fez o vestibular, passou. E aí foi levada para a Urca. Olha que maravilha, o palácio da Urca. Foi ali preparada, passou por uma série de aulas, foi alimentada no rancho. Olha que beleza. Passou por instruções, na selva e fora da selva. Quantas coisas foram experimentados, preparados, intelectualmente, psiquicamente, e vocês, para a glória de Deus, espiritualmente também. Preparados para o quê? Para agora, o diploma. Engenheiros. E agora? E aí? Quando Esther parou no seu momento, e aí ela estava ali vivendo, ela foi vivendo. Então, vamos começar. Para começar a ser rainha, vou começar a ser rainha. Começou a ser rainha e foi levando. Até que Amã, um dos oficiais do rei,
conspirou contra o povo de Israel e armou para que um decreto ordenasse a morte de todos os judeus. Mordecai, que era o primo de Ester, que a gente já falou aqui, ouviu isso e se entristeceu. Se entristeceu, naquela época era costume, né? Rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e ficou ali pranteando na entrada da cidade. E Mordecai só pensava em uma coisa: é o momento de Ester. É o momento de Ester. Esther estava no palácio, como é que ele ia falar com ela, né? Só que Esther ouviu dizer que Mordecai estava ali fora. E ela o tinha como pai. Ela falou, não, eu preciso saber o que aconteceu com Mordecai. Ela prontamente chamou um dos seus servos e pediu, vai até ele. Então, a gente vai abrir a nossa Bíblia agora, no livro de Esther, capítulo 4. E nós leremos do versículo 7 até o versículo 17. Livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 7. Então, quando o ataque vai ali até encontro do Mordecai, Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e que a pusesse a par de tudo, a fim que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que ela viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Por quê? Se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Vamos parar aí por enquanto? Esther recebeu a primeira mensagem, então. Ela estava ali curiosa, querendo saber o que tinha acontecido com Mordecai. E quando chega a primeira mensagem, ela tem a mesma reação que todo o povo judeu, né? Meu Deus, vão matar o meu povo. E aí, em seguida, vem, Esther, você tem que falar com o rei. A primeira sensação dela foi, peraí, eu? Quem sou eu? Eu vou falar com o rei? Eu vou morrer se eu for falar com o rei. A primeira sensação de Esther, quando ela recebe aquele desafio, aquela coisa que parecia que ela era a única solução, ela pensa, peraí, não, eu não sou capaz. Eu vou perder a minha vida por amor e com alegria? Eu? Não. A primeira reação dela foi hesitação. Por alguns momentos, Esther esqueceu, apagou. Por que ela estava dentro do palácio? Ela tinha tido graça. Ela tinha achado graça diante de todos aqueles que a viram.
O guarda achou graça diante dela, o rei achou graça diante dela. Todos achavam graça diante de Esther. Não era só a beleza, era a simpatia, a educação, a graça de Deus sobre a vida dela. Quantas vezes a pessoa vira para a gente e fala assim, nossa, você tem alguma coisa diferente. É bom que falem, hein? Você tem alguma coisa diferente, você é especial por algum motivo. Tem alguma coisa em você que me faz querer ficar perto de você. E isso é o resplandecer de Deus nas nossas vidas. Esther tinha isso. Mas por um segundo ela saiu aquilo dela. Ela esqueceu, apagou. Peraí, não eu? E de fato, nós, sem Deus, quem somos? Eu? Débora? Eu não consigo. Por alguns instantes, ela esqueceu que se ela estava ali é porque Deus tinha colocado. Se ela estava ali, era porque Deus tinha um propósito maior. Ela tinha preparação, ela tinha o diferencial. E o diferencial não era ela, mas era a identidade de Deus nela. Então, o mensageiro precisou voltar até Mordecai para que Mordecai respondesse com aquela resposta na lata. Peraí, você está achando que você está no palácio e você deixou de ser judia? Você está pensando que você vai ter algum privilégio? E essa primeira resposta de Mordecai foi para dar aquele choque em Esther. Com essa primeira resposta, ela caiu uma cortina assim no olho dela. Peraí. Não, eu sou eu. Eu sou Esther, filha de Deus. Rainha, porque Deus me colocou aqui. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu posso coisas que os outros não podem. Porque antes de eu ser formada, Ele já tinha me escolhido. Ele me conhece muito antes. Nós não podemos calar a nossa identidade em Deus. Era isso que Esther, por alguns segundos, tinha esquecido. E quando vem a resposta de Mordecai, automaticamente ela entendeu. Peraí, deu um clique. Eu não posso calar quem eu sou. Eu sou um profissional novo, formado, que vou entrar no meio de um covil de lobos. Vou entrar, mas eu tenho um diferencial. Eu não preciso me igualar e começar a puxar o tapete de ninguém. Eu não preciso me igualar e começar a mentir em favor de um ou de outro, porque Deus vai honrar a minha retidão. Eu não posso calar a identidade dele impressa em mim. Esther, então, entendeu isso. E na hora que ela entendeu isso, veio a segunda pergunta de Mordecai. Aquela pergunta para você parar, pensar e entender tudo. Esther, será que não foi por isso que você está aí? A gente podia não ter ninguém dentro do palácio, mas você está dentro do palácio. Deus muitas vezes nos coloca em lugares que a gente não entende por que a gente está ali. E a vaga que eu peguei é lá no Acre. O que eu vou fazer no Acre? A vaga que eu peguei é no Mato Grosso do Sul. A vaga que eu peguei é... Não sei aonde é a vaga que você pegou, mas eu sei que a vaga onde você pegou, que a empresa que te contratou, para quem não vai seguir na carreira militar, é o lugar que Deus colocou. E a gente precisa aprender a perguntar, Senhor, por que eu estou aqui? O que tu queres de mim aqui? Se Deus te plantou ali, é para você brilhar a luz dele de alguma forma. É para você impactar vidas de alguma forma. É para você mostrar o amor dele de alguma forma. É para você exaltar o nome dele com a sua vida. Se somos filhos do Deus Altíssimo, precisamos ser, sim, os mais retos, os mais justos, os mais puros, os melhores naquilo que nós nos propomos a fazer. Não para a nossa glória. Esther não foi colocada como rainha porque ela precisava ser engrandecida. Ela foi colocada como rainha porque o nome de Deus precisava ser exaltado. E o povo de Deus precisava de um socorro. Então, na hora que chega essa segunda pergunta, Esther, entendendo quem ela era, ela se lembra,
que quando eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que eu tenho um propósito. E nada pode frustrar o propósito de Deus nas nossas vidas. Nada pode frustrar aquilo que Ele quer para nós. Quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, a gente vence o medo. E aquela mesma Esther que falou, não, eu não posso me apresentar diante do rei. Ela agora fala, eu vou. E se precisar, eu morro. Eu não tenho medo de morrer. Eu posso perder tudo, porque vale a pena por Ele. Vale a pena eu fazer e cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. E junto com essa coragem, Deus vem com estratégia. Porque coragem sem estratégia é suicídio. Ela não precisava fazer de qualquer jeito. Deus vem com a estratégia. E eu vejo como se a Esther tivesse tido assim, uma visão do que ela tinha que fazer. Porque imediatamente ela fala, a gente vai orar, vamos jejuar 3 dias, 3 noites, a gente vai fazer isso, aquilo. E Deus foi dando, passo a passo, vírgula por vírgula. 3 dias de jejum, ela ia se apresentar, ia convidar para um banquete. Depois do banquete, outro banquete. Deus foi dando a estratégia. Quando Deus dá o propósito, Ele dá a coragem, com a ousadia, com a estratégia, e as coisas vão se desenrolando. Vão se desenrolando. E o mais lindo é que a gente não trabalha sozinho. A gente se dispõe, a gente faz a nossa parte, mas Deus não para. O nosso Deus, Ele trabalha enquanto a gente dorme, enquanto a gente está acordado, Ele trabalha o tempo inteiro. E na história de Esther, depois que tem o primeiro banquete com Assuero e Amã, Deus dá insônia para o Assuero. O Assuero não consegue dormir. E ele pede, traz aqui o livro dos reis. Traz aqui que eu preciso ver. E ali ele acha que Mordecai tinha sido bom para ele, que ele precisava exaltar. Tudo estava nos planos de Deus. Então Deus age. Quando nós nos dispomos, Ele faz junto. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinhos. E quando Deus é por nós, quem será contra nós? A gente precisa entender, como está escrito lá no livro de Jó, bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nenhum. Se eu entendo qual é o meu lugar, se eu me disponho, como Esther se dispôs, eu vou aprender na prática o meu ofício, com ousadia, com estratégia. E eu não posso me esquecer que isso é regado com oração, isso é regado com jejum, isso é regado com leitura da palavra, com alimento, com andar junto, com conselho bom. E a gente vai conseguir avançar. Eu não vou me alongar muito, eu já estou me terminando, que a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Esther era uma jovem improvável. E quantos de nós não somos improváveis? Quantos de nós não olharam e falaram assim, esse daí não vai passar, não. E aquele ali não vai conseguir ser mãe. Aquela ali... Quantos de nós já não ouvimos uma palavra assim na nossa vida? Quantos de nós não somos improváveis para posições que Deus nos colocou? Às vezes a gente ouve palavras assim, mas a gente precisa continuamente pedir para que Deus nos ajude a calar as palavras que tentam matar os nossos sonhos. Para que nós possamos estar sensíveis à voz dEle. Porque Ele, sim, vai nos dar o direcionamento, a estratégia. Ele vai abrir as portas para que seus passos caminham onde devem caminhar. E a minha oração hoje é que Deus não seja um meio para que vocês exerçam a profissão que escolheram. Mas que a profissão que vocês escolheram seja um meio para vocês exercerem o propósito de Deus nas suas vidas. Para vocês cumprirem o propósito de Deus nas suas vidas. Ele trouxe vocês até aqui. Então perguntem para Ele, Senhor, o que Tu queres?
Por acaso foi para um tempo como este que você me colocou aqui? Vivemos dias maus, vivemos dias de desafio, não era só na época de Esther. Vivemos outros desafios agora. E precisamos de homens e mulheres posicionados na palavra, prontos para não calar a identidade de Deus em suas vidas. Prontos para fazer a diferença e cumprir o propósito de Deus. E não só nessa etapa de agora, mas em cada etapa. Os desafios não terminam com a formatura. Eles estão apenas começando. Virão outros. Virão transferências, virão mudanças de empresa, virão casamentos, virão paternidades e maternidades. E você pai, e aí? E agora? Você mãe, e agora? Vou mudar de estado, e agora? Mas que esses e agoras das nossas vidas sempre venham acompanhado do Senhor, o que queres de mim? Vem um novo ciclo. E agora, Senhor, qual é o meu próximo passo? O que eu devo falar? Como eu devo proceder? Eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. E independente se você está se formando agora, ou se você ainda vai se formar daqui a pouquinho, ou se você já está formado, ou se você é um pai de um dos alunos, todos nós temos novos ciclos a todo momento. Então, eu queria te convidar para fazer uma oração agora comigo e se posicionar diante dele. Se você pudesse colocar de pé para se posicionar e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-nos aqui. Entregamos as nossas vidas, Senhor, mais uma vez em tuas mãos. Nós queremos, ó Pai, aprender com Esther, que pôde, Senhor, no momento de desafio, lembrar da tua fidelidade na vida dela. Lembrar quem ela era em ti, Senhor. E entender que um propósito de Deus jamais é frustrado. Que o nosso Deus é forte e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, hoje te pedir que em cada ciclo, em cada novo momento, nós estejamos sensíveis à tua voz, para ouvir de ti o que queres de nós. Cumpra através de nós, Pai, o teu propósito. Nós te pedimos, Senhor, e aqui assumimos o compromisso de nunca deixar o seu nome ser envergonhado, de nunca apagar o teu espírito nas nossas vidas, de nunca calar o teu amor através de nós, que sejamos luz, que sejamos sal, por onde quer que andarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Parabéns à turma, parabéns aos próximos. Vou chamar o Marcelo.